Oi, gente, tudo bem? Vou pôr um filtro aqui porque ninguém é obrigada a aparecer com essa cara. Oi, gente, boa noite. Oi, oi, oi. Gente, o lado bom de trabalhar com internet é que o coronavírus não atrapalha os nossos encontros, não é mesmo? Tá cada um na comodidade do seu lar, ou não sei, no trabalho, mas cada um recluso. E a gente pode continuar se encontrando, pode continuar aprendendo. Tudo certo por aqui. Oi, gente, boa noite. Gente, então hoje mais uma segunda-feira, como eu venho falando e como já tá combinado. Segunda-feira a gente sempre vai ter live aqui às 8 da noite. E sempre eu vou escolher um tema e a gente vai falar sobre esse tema. Vai ser tipo aulão mesmo. E hoje o tema escolhido foi lactose. Tanto a declaração de contém lactose quanto a declaração de não contém lactose. Então vamos entender essas diferenças, né? Vamos ver como faz a declaração de cada um. E bora lá. Boa noite todo mundo que tá entrando. Ó, a Erika falou que tá no ônibus. Cuidado, Erika. É bom não abusar muito não, né? Dos contatos com outras pessoas, não importa onde seja. É bom evitar, né, gente, em épocas de coronavírus. Mas nada que lavar a mão depois com sabonete, passar um álcool gel também não resolva. Mas tem que tomar cuidado, gente, de verdade. Bom é que aqui a gente sempre vai poder se encontrar, ó. Aqui não tem problema. Aqui é o melhor tipo de interação que a gente pode ter nessa época, que é online. Sim, Renata, toda segunda, esse horário, a gente vai ter live aqui às 20 horas e quinta-feira também às 20 horas, mas aí quinta-feira eu vou fazer live sobre perguntas e respostas. Então na quarta noite eu vou deixar a caixinha, aí vocês me mandem perguntas sobre rotulagem, mas daí sem tema definido. E na quinta-feira eu respondo aqui na live as caixinhas, as perguntas que vocês enviarem nas caixinhas. Então esse é o combinado. Érica falou, tem que trabalhar, né? Pois é, Érica, é verdade. Não tem muito o que fazer, mas tem que torcer pra empresa liberar logo, né? Porque tá dando pra brincar com o assunto não, gente. Mas bora lá, galera. Então vamos falar sobre contém e não contém lactose. Qual que é a principal informação que a gente tem que ter aqui antes de qualquer coisa? Diferente do que acontece com o glúten, o contém glúten e o não contém glúten tá todo na mesma legislação, que é a Lei 10.674. Então lá fala que todo alimento embalado precisa dizer se contém glúten ou se não contém glúten. É simples assim, não tem limite de tolerância, não tem nada. Com a lactose não acontece da mesma forma. As declarações de lactose têm duas legislações diferentes. Então existe a RDC 135, que fala sobre os alimentos isentos de lactose, e a RDC 136, que fala sobre a alegação de contém lactose. E a gente precisa entender essas diferenças, gente, para não cometer erros, que são muito comuns, como por exemplo escrever não contém lactose depois da lista de ingredientes. Isso é errado, isso não se faz, e a gente vai entender aqui hoje por quê. Mas eu quero começar com a declaração de contém lactose, porque eu acho mais simples, ela tem menos nuances, digamos assim. Então, a legislação que trata sobre a declaração de contém lactose é a RDC 136 de 2017 da Anvisa. Então, gente, assim, 2017, já tem um tempinho aí também que tá em vigor essa legislação, né? Não tem mais desculpa para estar cometendo erro. Já deu tempo de se adequar, já deu tempo de entender, já deu tempo de estudar. Mas vamos lá. O que a RDC 136 fala? Que todos os alimentos embalados, então todos os alimentos embalados, que contenham quantidade de lactose superior a 100 miligramas por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda, então da forma que ele tá ali no mercado,
tem que informar contém lactose. E essa informação, sim, de contém lactose, vai estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes, em caixa alta, em negrito, cor contrastante com a do fundo. A fonte tem que ter no mínimo 2 milímetros de altura e nunca pode ser inferior à fonte usada na lista de ingredientes. O que a gente lembra com esses critérios? Declaração de alergênicos, né? Então, sim, a declaração de contém lactose, ela é bem parecida com a declaração de alergênicos. Tem que estar no mesmo lugar, tem que ser declarado da mesma forma, que é caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, tamanho e tudo mais. Então, essa sim tem que estar ali depois da lista de ingredientes, sempre que o produto, independente de qual seja, apresente uma quantidade de lactose. Gente, quantidade de lactose, tá? Não é quantidade de leite. É quantidade de lactose superior a 100 miligramas por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda. Então, o que é o produto tal qual exposto à venda? É do jeito que a gente encontra ele ali no mercado. Se a gente pensar, por exemplo, numa pré-mistura para bolo, né? Aquela pré-mistura para bolo em pó que a gente compra. Uma coisa é ela tal qual exposta à venda, que é só ali a mistura, e outra coisa é ela pronta para o consumo. Porque daí eu vou ter que adicionar alguns ingredientes, vou ter que assar, enfim. Então essa é a diferença. No caso da pré-mistura para bolo, a gente vai declarar contém lactose quando naquele pozinho ali que a gente encontra no mercado tiver essa quantidade de 100 miligramas por 100 gramas ou ml no pozinho. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou declarar contém lactose. Essa declaração, gente, só tem 4 exceções. Então, só tem 4 grupos de produtos que não vão precisar declarar contém lactose, mesmo que eles tenham mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas do produto tal qual exposto à venda. Então, quais são essas 4 exceções? Produtos comercializados sem embalagem, porque daí eles não são produtos embalados, né? Produtos que são produzidos ou fracionados no mesmo lugar onde eles vão ser comercializados. Então, é o caso, por exemplo, de uma padaria que faz um bolo, faz o bolo ali naquela unidade da padaria, embala ali e vende ali. Então, esse bolo não precisa constar o contém lactose, mesmo que ele tenha leite na composição dele. Por que isso? A ideia por trás disso é que, teoricamente, como ele foi feito e ele está sendo comercializado ali, as pessoas do local vão saber te informar, vão saber te dar essas informações sobre se tem lactose, se não tem. Então, é por isso que está livre. Outra exceção. Os produtos embalados a pedido do consumidor. Então, esses também não precisam apresentar o contém lactose, que é o caso do queijo fatiado da bandejinha do supermercado que eu dei o exemplo lá no quiz hoje. Então, é por isso que o queijo não precisa. Porque a hora que eu chego lá no balcão de frios do supermercado e falo: "Oi, moço, tudo bem? Você pode me dar 200 gramas de mussarela, por favor?" Essa mussarela, por mais que ela tenha mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas de mussarela, não precisa apresentar, porque eu tô pedindo para ele embalar ali para mim. Agora, qual é a diferença? A diferença é quando o mercado mesmo faz as próprias bandejinhas. Porque daí aquela mussarela não foi produzida... mentira, mas ela foi fracionada. Então, as bandejinhas do supermercado também não. Porque ela foi fracionada no mesmo lugar onde ela está sendo comercializada. Isso quer dizer que esses produtos não podem escrever contém lactose? Não, muito pelo contrário. É melhor que eles escrevam também. Mas não é obrigatório. Eles são a exceção da regra. E a quarta exceção são os produtos com baixo teor de lactose. E aí é bom segurar essa informação que a gente vai ver o porquê um pouquinho mais pra frente. Mas produtos que são classificados como baixo teor de lactose também não precisam informar, e nesse caso não devem informar, contém lactose. A gente vai entender um pouquinho mais pra frente.
Mas são só essas 4 exceções. Então, diferente disso, se o produto apresentar mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do produto pronto para consumo, do produto tal qual exposto à venda, tem que colocar o contém lactose. Tá bom, gente? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Fórmulas infantis e alimentos para nutrição integral também precisam informar contém lactose. Isso também tá lá na RDC 136. Mas os critérios que eles vão usar para saber se precisa informar o contém lactose ou não são diferentes. Então, nesses 2 casos de fórmulas infantis, né, para lactentes e crianças de primeira infância, ou alimentos para nutrição integral, tem critérios diferentes para informar o contém lactose. No caso das fórmulas infantis, o critério vai ser: a fórmula infantil tem que ter quantidade maior do que 10 miligramas por 100 calorias do produto pronto para consumo. Então, não são nem 100 miligramas, nem 100 gramas ou ml e nem do produto tal qual exposto à venda. Muda tudo. São 10 miligramas por 100 calorias, ou seja, pela porção que equivale a 100 calorias do produto pronto, seguindo as instruções de preparo dadas pelo fabricante, é claro, né? Então, vamos supor assim, que essa fórmula infantil não tenha nada ali de leite, não tenha nenhum lácteo. Mas a instrução de preparo dessa fórmula te fala para adicionar 200 ml de leite. Então, essa é a instrução que o fabricante te dá, que você tem que pegar a fórmula e misturar com leite. Então, esse produto, quando ele estiver pronto para o consumo, ele com certeza vai ter mais do que 10 miligramas de lactose por 100 calorias, né? Então, é assim que tem que considerar pronto para o consumo. E no caso de alimentos para dieta, para nutrição integral, é a mesma coisa. Só que a quantidade tem que ser maior do que 25 miligramas também por 100 calorias dele pronto para o consumo. Então, são nesses 2 casos, os critérios para declarar contém lactose são diferentes, mas também deve ser declarado contém lactose e da mesma forma. Logo após ou abaixo da lista de ingredientes, caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, fonte de no mínimo 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Aí vocês me perguntam: Aline, mas o contém lactose e o alérgicos contém ou pode conter tem os mesmos critérios. Os 2 têm que estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Qual que eu vou colocar primeiro? Não faz diferença. Não tem problema nenhum. Você pode colocar tanto o contém lactose antes ou pode colocar os alergênicos antes. Não faz diferença, é opcional. O que eu, Aline, sempre faço? Eu sempre coloco alergênicos primeiro, depois lactose e depois glúten. Por quê? Porque o alergênicos e a lactose tem que estar nesse lugar, é obrigatório. As legislações deles exigem que eles estejam nesse lugar. E o glúten, como a gente já viu, não tem lugar definido, mas é usual, é prática comum da indústria que a gente coloque logo depois da lista de ingredientes. Então, por isso que eu deixo a declaração de glúten por último, porque ela não precisa estar ali, eu que estou escolhendo colocar ela ali. Mas o alergênicos e a lactose precisam estar ali. Então, eu escolhi, como eu sempre faço, colocar alergênicos primeiro, depois lactose e depois glúten. Agora, se você quiser colocar lactose primeiro, depois alergênicos e depois glúten, tudo bem também. Se nem quiser colocar o glúten nesse lugar, desde que você coloque em outro lugar, tudo bem também. Mas não tem esse critério de qual deve vir primeiro, se é o alergênico ou se é a lactose. Não faz diferença desde que os 2 estejam logo após ou abaixo da lista de ingredientes.
Acho que de contém lactose era isso, gente. O contém lactose é uma legislação muito mais simples. Ela engloba todos os produtos embalados que tenham quantidade de lactose superior a 100 miligramas por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda, com exceção, com as 4 exceções lá, né, dos produtos embalados na presença do consumidor ou produzidos ou fracionados no lugar onde vai ser comercializado, produtos que não tenham embalagem ou então os produtos com baixo teor. Então, essas são as exceções. E no caso de fórmulas infantis ou de alimentos para nutrição interal, tem que falar o contém lactose, mas os critérios são diferentes. Então, a gente não vai pensar em 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda. Para fórmulas infantis, vai ser 10 miligramas por 100 calorias do produto pronto para consumo. E no caso da nutrição interal, 25 miligramas de lactose por 100 calorias do produto pronto para o consumo também. Tá? Deixa eu ver se tem dúvida aqui no chat. Oi, oi, oi para quem tá entrando agora. A Cris mandou. A quantidade de lactose pode ser calculada usando as informações nutricionais dos ingredientes? Então, Cris, pode, mas você tem que ter muita certeza, tá? Você tem que ter muita certeza dessa quantidade. Como eu sempre digo, a opção mais confiável é sempre a análise laboratorial. Mas, se não for viável, se não for uma opção, você tem que usar as informações dos ingredientes para ver quanto vai ter no seu produto final. Mas é arriscado. A Cris perguntou, essa live ficará no Vida de Rotulagem? Não, Cris, essa live não é do Vida de Rotulagem. A Cris é aluna do Vida de Rotulagem. Mas essa live vai ficar salva aqui 24 horas. E aí depois eu sempre coloco lá no YouTube, no canal da Rotulagem. Se vocês não seguem, me sigam lá. E eu também sempre coloco trechos aqui. Mas, Cris, lá no Vida de Rotulagem tem uma aula só sobre isso, completíssima, com exemplo e tudo mais. Então, não tem porque você tá querendo que essa live fique salva lá, né? Tem uma aula só sobre isso. Tá, vamos seguir então, que eu já fui muito lá pra cima. A Verônica falou, somente análise físico-química é o suficiente para rotular contém ou não contém lactose? Então, Verônica, falei no começo, contém lactose é uma coisa, não contém lactose é outra, gente, não confundam. Lactose não funciona igual glúten. A gente, para todos os alimentos, com pequenas exceções, mas para todos os alimentos em geral, a gente só tem que falar contém lactose. O não contém não entra nesse bolo aí. O não contém é uma coisa muito específica que eu vou falar agora. Mas sim, é através de análise de quantidade de lactose que a gente vai ver se é necessário rotular o contém lactose, porque ele tem quantidade definida. Diferente dos alergênicos e diferente do glúten, que não tem tolerância, não tem quantidade definida, qualquer coisa a gente precisa declarar, lactose é diferente, eu acabei de falar aqui as quantidades. Então, se tiver mais do que essa quantidade, que é o limite, tem que rotular. A Renata perguntou, onde eu encontro essas legislações específicas? No site da Anvisa. Eu posso colocar sem lactose em qualquer produto? Vou chegar lá. Não, não é em qualquer produto. Tá, então vamos falar agora dos produtos isentos ou com baixo teor de lactose. Gente, é outra legislação. E não é outra legislação à toa. É outra legislação porque eles são tratados de formas diferentes. Então, essa parte do contém lactose está lá na RDC 136 de 2017. Essa parte dos isentos ou com baixo teor de lactose está na RDC 135 de 2017, também da Anvisa.
Legislações da Anvisa a gente sempre acha no site da Anvisa, de preferência lá na biblioteca de alimentos da Anvisa. Então pode procurar lá que tem. O que os alimentos para dietas com restrição de lactose, que é assim que eles são chamados, esses isentos ou baixos, mas os alimentos para dietas com restrição de lactose são considerados alimentos para fins especiais, gente. Ou seja, eles são alimentos destinados a uma parcela da população que tem um problema com lactose. Não é para fazer marketing em cima disso, não é por causa de dieta, não é por causa de nada disso. É para pessoas que têm intolerância à lactose. Então, só pode ser considerado um alimento para dieta só pode ser considerado um alimento para dieta com restrição de lactose aqueles alimentos que tinham lactose naturalmente. E aí eles passaram por algum processo que fez essa lactose ser reduzida ou eliminada. Esse processo normalmente é o quê? A adição da enzima lactase. Mas o que pode acontecer também? Ele pode usar um queijo sem lactose, um leite sem lactose, e aí ele se torna também um alimento para dieta com restrição de lactose, porque você formulou ele para isso. Agora, gente, produtos que não têm lactose naturalmente não podem ser considerados isentos de lactose. Eles não podem usar a alegação de não contém lactose. E não é que eles tipo assim, é opcional. Não pode. Não pode, é proibido. Essa alegação é só para os alimentos para dietas com restrição de lactose, que são aqueles formulados ou que passam por um processo para reduzir ou eliminar de vez essa lactose. Então, gente, é muito importante ter isso na mente. É muito importante. Porque eu deixei no quiz hoje. Qual alimento poderia ser sem lactose? Aí tinha lá, qual que era a primeira opção? Pasta de amendoim, porque é muito comum ver sem lactose em pasta de amendoim, e pasta de amendoim não tem lactose naturalmente. Aí tinha lá pão de queijo, que é um produto que tem lactose naturalmente, afinal é um pão de queijo. Aí tinha lá biscoito de polvilho e picolé de limão. Aí vieram umas duas pessoas falar, mas aqui na minha região biscoito de polvilho tem queijo. Mas aqui na minha região biscoito de polvilho tem leite. Gente, isso é uma coisa bem regional, né? Biscoito de polvilho geral não tem leite. Normalmente quando ele tem leite ou queijo é um biscoito de polvilho com leite. Biscoito de polvilho com queijo. Não é só um biscoito de polvilho. Mas em todo caso, o certo era o pão de queijo, né? Porque afinal você só pode escolher uma opção. Se tem pão de queijo lá, você não vai escolher biscoito de polvilho se você souber do que você tá falando. Agora, se for um biscoito de polvilho com leite zero lactose, um biscoito de polvilho com queijo zero lactose, aí sim ele pode ser zero lactose, mas só nesse caso. Um picolé de limão, que só vai água, limão e açúcar, não pode ser zero lactose. Uma pasta de amendoim que só tem amendoim, não pode ser zero lactose, porque eles não têm lactose naturalmente. Então, não entra. Tá? Então, gente, isso é uma informação extremamente importante. Isso tem que ter na cabeça, assim, pra ontem. Porque isso é um erro muito comum e é um erro, né? Tipo, não é pra fazer isso. Não cometam esse erro. E aí, o que acontece? Os alimentos para dietas com restrição de lactose, que são esses que têm lactose naturalmente e que foi reduzida ou retirada, são classificados de duas formas. Então, a gente vai ter os isentos de lactose e os com baixo teor de lactose. E qual é a diferença deles? É a quantidade de lactose remanescente. Então, para ser isento de lactose, o produto tem que ter, no máximo, 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto pronto para consumo. Entenderam? Então tem que ser pronto para o consumo. Se a gente voltar lá na nossa pré-mistura de bolo, vamos supor que tem lá
farinha de trigo, sei lá, açúcar, aroma de baunilha e, sei lá, ovo em pó. Não tem nada de lactose ali, né? Mas a hora que eu vou falar na minha instrução de preparo, o que eu falo? Ah, coloca leite. Então, não, esse produto não vai ser isento de lactose de forma alguma. Primeiro, porque só na pré-mistura ele não tem lactose naturalmente. E segundo, porque na minha instrução de preparo eu tô falando para usar leite. Então não tem como ele ser isento de lactose. Ah, Aline, e se eu falar na minha instrução de preparo para ele usar água? Aí eu posso chamar ele de isento de lactose? Não, porque ele vai continuar sendo isento de lactose naturalmente. Não tem nenhum lácteo ali, né, dos ingredientes que eu falei aqui. Nada é lácteo, nada tem lactose naturalmente. Então eu continuo não podendo chamar de isento de lactose. Então, quando que uma pré-mistura de bolo vai poder ser zero lactose? Ou quando eu colocar leite em pó zero lactose na pré-mistura, ou quando eu indicar na minha instrução de preparo que é para a pessoa usar leite sem lactose, mas isso tem que ficar muito claro. Então, nesses dois casos, aí eu posso dizer que sim. Agora, se ela não tiver lactose naturalmente, ou se eu indicar o uso de leite, aí não pode, porque tem que ter no máximo 100 mg de lactose por 100 gramas ou ml do produto pronto para consumo, e não tal qual exposto à venda, como é o caso do contém lactose. E por que isso, gente? É justamente para amarrar a legislação e não deixar a galera, tipo assim, usar isso para enganar o consumidor. Então, tipo, eu não posso falar... Nossa, me perdi no raciocínio. Tem que ser tal qual exposto... Que louca. Tem que ser tal qual exposto à venda, porque se eu usar leite ali, eu preciso avisar, não posso ficar dependendo de, tipo assim, só da instrução de preparo. E no caso do sem lactose, tem que incluir a instrução de preparo, porque eu não posso falar que um produto é isento de lactose se eu vou te falar para pôr leite, ou queijo, ou iogurte depois, e não indicar que esse iogurte tem que ser zero lactose. Entenderam a diferença? Enfim, então o isento tem que ter menos do que 100 mg por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda. Já o baixo teor, ele pode ter um pouquinho mais. Então eu posso considerar um produto com baixo teor de lactose, desde que ele tenha lactose naturalmente, passe por um processo ou uma formulação que tire um pouco dessa lactose, e a quantidade de lactose remanescente tem que ser, aliás, pode ser, né, maior do que 100 mg, mas menor do que 1 grama de lactose por 100 gramas do produto pronto para consumo. Então, por isso que lá na RDC 136, quando a gente está falando da alegação de contém lactose, os produtos com baixo teor de lactose não entram. Porque ele tá nesse intervalo que deveria declarar contém lactose. Mas como ele é um produto com baixo teor, ou seja, era para ele ter muito mais, e eu consegui reduzir um tanto para atender essas pessoas que têm uma intolerância mais suave, né? Então eu posso chamar ele de baixo teor e aí eu não coloco a informação de contém lactose. Então é por isso que ele é uma exceção da RDC 136, porque o intervalo do limite permitido para baixo teor briga ali, é o mesmo do que faz declarar contém lactose. Ficou clara essa informação, gente? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tereze, eu acho, falou: atualmente, para os suplementos alimentares, a Anvisa já liberou a alegação de zero lactose? Então, Tereze, eu acredito que não, gente, porque no documento de perguntas e respostas está escrito que suplementos alimentares não pode. O que deveria liberar suplementos alimentares para falar zero lactose é a legislação de suplementos. Então tem que olhar lá.
A Iasna, é isso, gente? Cacau em pó poderia ser em lactose, pois tem formulação que vai leite em pó. Não, gente, cacau em pó não poderia. Gente, não importa se tem uma formulação que vai leite, você tem que olhar para a sua formulação. A sua formulação vai leite e lactase? Não. A sua formulação vai leite em pó sem lactose? Não. Então ele não é sem lactose. É simples assim. Não importa se o dos outros vai, você tem que olhar o seu. E o seu ou tem que ter leite ou algum lácteo e a lactase, ou tem que ter algum lácteo já sem lactose. Se não entra em nenhum desses dois critérios, não é sem lactose. A Tilly Toledo falou: então achocolatado que na instrução de preparo inclui em leite deve incluir que contém lactose, pois considera o produto final. Não, gente, não. Contém lactose, a gente vai usar para o produto tal qual exposto à venda, tá? Então, achocolatado em pó, tem lactose? Não, não tem. Então, não fala nada, é como ele está exposto à venda. Para a gente considerar o produto pronto para o consumo, é para poder falar isento ou baixo teor de lactose. Tem que separar isso na cabeça. Contém lactose superior a 100 mg por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda. Isento de lactose menor do que 100 mg por 100 gramas ou ml do produto pronto para o consumo, de acordo com as instruções do fabricante. Baixo teor de lactose, maior do que 100 mg e menor do que 1 grama de lactose por 100 gramas ou ml do produto pronto para o consumo, segundo instruções de preparo do fabricante. Então é isso. Tá? Anotem, isso é importante, gente. Não façam essa confusão. Tá? O que mais? Vamos lá. E aí, os produtos isentos de lactose, além de entender esses limites e tudo mais, eles têm as alegações, né? Que é o que todo mundo quer pôr em todos os rótulos. Então, produtos isentos de lactose podem fazer alegações de isento de lactose, 0 escrito lactose, 0% com o número 0 e o símbolo de porcentagem lactose, ou não contém lactose. Então são essas as opções. Ah, não, e sem lactose também. Então são 5, né? São 5 opções que a gente tem. Então a gente pode falar isento de lactose, 0 escrito lactose, 0 número com o porcento lactose e não contém lactose. São essas as opções, gente, não tem outra, tá? E essa alegação, ela tem que estar próxima à denominação de venda do produto. Então não adianta eu colocar a denominação de venda lá embaixo na embalagem e o 0 lactose grandão lá em cima. Tem que estar próximo, tem que estar ali pertinho, tem que estar ali no mesmo lugar, pelo menos no mesmo quadrante do painel principal, tá bom? E para baixo teor eu posso chamar de baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Então só tem essas duas opções para baixo teor, não adianta inventar outra coisa, tá? Como eu sempre digo, a legislação é positiva, o que está escrito lá a gente segue, o que não está escrito lá não pode, simples assim. Então, a gente tem essas opções de alegação para fazer e tem que estar próxima da denominação de venda do produto. E a denominação de venda do produto também vai seguir alguns critérios, ela também vai ser alterada. Então, todo produto para dieta com restrição de lactose tem que trazer o que eu chamo de sobrenome dele, que é o nome da família dele, que é para dietas com restrição de lactose. Então, um leite UHT com lactase vai se chamar leite UHT para dietas com restrição de lactose. Um queijo que também é sem lactose,
queijo tananã para dietas com restrição de lactose, iogurte natural para dietas com restrição de lactose, pão de queijo congelado para dietas com restrição de lactose. Então, todos os produtos que forem isentos ou com baixo teor de lactose tem que trazer essa informação na denominação de venda, sempre. Então, vai ser o nome do produto para dietas com restrição de lactose. Isso é importante lembrar, gente. E aí, o zero lactose, sem lactose, baixo teor de lactose, vai ficar ali perto dessa denominação de venda. A Ana perguntou, o que diferencia são quantidades entre ser isento e baixo teor de lactose? Sim, são as quantidades de lactose, a quantidade de lactose remanescente no produto. A Yasna falou, não entendi. O que você não entendeu, Yasna? Manda aí pra mim que eu te explico. A Clara falou, se o produto não tem leite nos ingredientes, eu não coloco nada, né? Agora, caso possa conter leite, contaminação cruzada, aí sim eu coloco contém ou não contém. É isso? Não, gente. Gente, esquece alergênico. Esquece, a gente não tá falando de alergênico. É por isso que existem legislações diferentes. São informações diferentes. A parte de alergênicos não importa aqui para lactose. O que vai definir se você vai falar contém ou não contém lactose é o seu produto e a quantidade de lactose que tem nele. Então, quando que eu vou falar contém lactose? Quando tiver uma quantidade maior do que 100 mg por 100 gramas ou ml de lactose no produto tal qual exposto à venda. Uma contaminação cruzada deu esse tanto de lactose? Não sei, tem que fazer análise. É por isso que eu falo, tem que fazer análise. Se der mais do que 100 mg, aí sim, não importa de onde veio. Não importa se foi contaminação cruzada ou se é um ingrediente ali. Se deu maior do que 100 mg, você vai escrever contém lactose, não importa a fonte. Agora, para escrever não contém lactose, gente, tem que ser um produto especialmente elaborado ou processado para retirar a lactose ou para diminuir a quantidade de lactose que era para ter ali. Então, a contaminação cruzada também não tem nada a ver com não contém lactose. E olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer quando o produto é realmente para dietas com restrição de lactose. Então, escrever não contém lactose ali depois da lista de ingredientes não existe. Isso nunca vai acontecer. Eu acabei de falar que o não contém lactose ou zero lactose e isento de lactose tem que estar no painel principal próximo à denominação de venda e que a denominação de venda vai ser alterada por causa dessa condição. Aí vocês estão me falando de contaminação cruzada com alergênico, gente? Eu falei aqui alguma coisa de contaminação cruzada com alergênico? Não importa qual é a fonte de lactose. Se tiver mais do que 100 mg por 100 gramas ou ml do produto tal qual exposto à venda, coloca contém lactose. Não me importa se veio de contaminação cruzada. Aliás, é uma quantidade bem grande para vir de contaminação cruzada. Tem que prestar atenção nisso, inclusive. Agora, você nunca vai falar não contém lactose ali depois da lista de ingredientes. Não tem essa opção. Isso está errado. Se o seu produto é realmente isento de lactose, você fez o processo, você usou um leite sem lactose, você garantiu as quantidades ali, não é depois da lista de ingredientes que você vai escrever não contém lactose. Você vai ter que seguir uma série de critérios. Gente, é por isso que é importante ler a legislação na íntegra. Porque às vezes pega lá só olha aqui, esse critério eu me encaixo, então eu vou usar. Não é assim. Tem que seguir todos os critérios. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Vocês precisam entender a legislação com a qual vocês estão trabalhando. E o produto com o qual vocês estão trabalhando. Isso é muito sério, gente. A gente está falando de saúde do consumidor. A gente está falando de pessoas que têm problemas com lactose.
Você já pensou se você vai lá e escreve isento de lactose e seu produto não é? E aí você cai numa fiscalização? Você vai ser multado. Ou se você deixa de escrever contém lactose quando seu produto tem e aí um consumidor passa mal, ele pode processar a sua empresa e ele vai ganhar, com certeza. Então tem que ficar muito ligado nisso, gente. Tem que entender todas as diferenças e tem que entender todos os critérios que a gente tem que seguir. Não dá pra ficar comendo bola, não. Essa legislação já vai fazer aí 3 anos. Já deu tempo, né? A Iá falou: eu não entendi a parte do preparo. Se eu indico que tem que adicionar leite para o preparo, o que eu falo sobre a presença ou ausência de lactose? Iá, gente, assim como a gente não pensa em alergênicos, pensem na declaração de contém lactose e em produtos isentos de lactose como coisas diferentes. É por isso que existem legislações diferentes. Você vai falar sobre contém lactose quando no seu produto, do jeito que ele vai estar exposto ali no mercado, tiver uma quantidade maior ou igual a 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml. Do jeitinho que ele está ali no mercado. Esquece preparo. É por isso que fala tal qual exposto à venda. É do jeito que ele está no mercado. Agora, quando você vai falar, quando você vai ver se o seu produto se encaixa para ser isento, para dietas com restrição de lactose, vamos falar assim, não importa se é isento ou se é baixo teor. Se você estiver pensando em fazer um produto para se enquadrar para dietas com restrição de lactose, você vai ter que levar em consideração a forma de preparo. Então é só nesse caso. Porque vamos supor que eu tô fazendo uma pré-mistura para, sei lá, um pão de queijo. E aí nessa pré-mistura eu uso queijo zero lactose. Então, teoricamente, essa pré-mistura seria sim um produto para dietas com restrição de lactose, porque era para ele ter lactose naturalmente, e aí eu usei um queijo sem lactose, então a formulação dele fez com que eu retirasse uma quantidade de lactose. Então, a pré-mistura até então é sim isenta de lactose. Mas aí eu vou lá na minha instrução de preparo e falo para o consumidor que para fazer esse pão de queijo, ele tem que pôr leite. Então, pronto. Eu não vou mais poder vender ele como um produto para dietas com restrição de lactose. Porque nesse caso específico, para RDC 135 de 2017, produtos para dietas com restrição de lactose, eu tenho que considerar ele pronto para o consumo. Então, nesse caso, eu levo em consideração o consumo, tá? Agora, Aline, a minha pré-mistura de pão de queijo não vai o queijo o consumidor que tem que colocar. Então, você nem vai poder falar nada sobre ele. Porque ele naturalmente não tem lactose. E a hora que o consumidor for colocar, ele vai colocar queijo que tem lactose. Então você não fala nada sobre lactose nesse caso. Nada, esquece a lactose. A não ser que você fale para o seu consumidor usar um queijo zero lactose. Aí sim, porque aí você levou em consideração a instrução de preparo e você pediu para usar um queijo zero lactose e aí tudo bem. Entenderam? Tem que separar as coisas, gente. Não coloca tudo no mesmo saco que vocês vão se confundir e vão cometer erros. Separem as coisas. Uma coisa é contém, não contém glúten. Outra coisa totalmente diferente é declaração de alergênicos. Outra coisa totalmente diferente é contém lactose. E outra coisa totalmente diferente é alimento para dieta com restrição de lactose. É como se eu estivesse falando de banana, depois eu tô falando de caneta, depois eu tô falando de notebook e depois eu tô falando de internet.
São 4 coisas diferentes. Não misturem. Estudem separado, entendam separado, façam anotações separadas e lidem com elas como se fossem coisas totalmente diferentes. Porque senão vocês vão se confundir mesmo. Da mesma forma que a gente estuda tabela nutricional primeiro e depois a gente estuda denominação de venda e depois a gente estuda alergênicos, separem, são coisas diferentes. É tudo sobre rotulagem, mas são coisas diferentes. Não misturem, não tentem atrelar uma coisa a outra. Isso vai dar erro, tá? Então, prestem atenção nisso. Que bom que você entendeu, Iá. Fico feliz que eu tenho conseguido explicar. É porque, gente, fica toda hora falando lactose, 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 parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Separem as coisas. É por isso que tem 2 legislações diferentes. São coisas diferentes, tá? Então, vamos voltar aqui para os critérios que quando você chancelou lá, bateu o carimbo. Sim, eu tenho um alimento para dietas com restrição de lactose. Eu tenho um leite que eu coloquei a enzima lactase. Então, sim, ele é um alimento para dietas com restrição de lactose. O que eu preciso escrever? Para dietas com restrição de lactose na denominação de venda. Então, vai ficar leite UHT para dietas com restrição de lactose. Aí eu vou poder colocar a minha alegação perto dessa denominação de venda. Então, eu vou poder colocar sem lactose, 0 lactose, baixo em lactose, baixo teor de lactose, dependendo da quantidade de lactose remanescente. E para isso, nesse caso aqui, precisa ter análise. Precisa ter análise, porque você precisa garantir a quantidade de lactose lá. Se você sofreu uma fiscalização, você tem que ter documentada essas análises que comprovam a quantidade de lactose no seu produto. Então, aqui é um caso onde tem que ter análise, tá bom? Tá bom, fiz a análise, meu leite tá dentro, coloquei lá leite UHT para dietas com restrição de lactose, escrevi 0 lactose, pertinho ali. O que mais eu preciso fazer? A tabela nutricional desse produto também vai ser diferente. Porque normalmente, vamos seguir aqui no exemplo do leite. Normalmente leite, a porção é de 200 ml e a medida caseira é de 1 copo, certo? A maioria dos líquidos é assim, a maioria das bebidas é assim. Quando eu tiver um leite para dieta com restrição de lactose, a porção dele vai ser 100 ml. Sempre. Qualquer produto para dieta com restrição de lactose, a porção da tabela nutricional vai ser ou 100 gramas ou 100 ml. Sempre, sem exceção. Então, isso é mais uma coisa que muda. E a medida caseira, Aline, como vai ficar? Meio copo? Não tem medida caseira. Então, além de nos alimentos para dietas com restrição de lactose, não importa se é isento ou se é baixo teor, a tabela nutricional, a porção sempre vai ser 100 gramas ou 100 ml, né, dependendo do produto, e não vai ter medida caseira. Então, não vai ter, esquece medida caseira nesse caso. Outra coisa, a gente sempre vai ter que colocar na tabela nutricional desses produtos a quantidade de lactose e de galactose. É obrigatório, mesmo que seja 0. Galactose nunca vai ser 0, porque vai ter que ter. Mas mesmo que lactose seja 0, ela tem que estar lá. E essas 2 informações vão estar abaixo de carboidratos. Então, você vai escrever lá, por exemplo, carboidratos, 10 gramas, dos quais lactose, 0,1 grama, não, lactose, 0, e galactose, sei lá, 1 grama. Por que sempre vai ter galactose? Porque a lactose, gente, quando ela é quebrada em... volta, que eu acho que eu falei errado. A lactose, quando ela é quebrada em galactose e glicose. Então, normalmente é o nosso corpo que faz isso, né? As pessoas que nasceram aí com lactase para dar e vender, que não foi meu caso, né? Porque eu sou intolerante à lactose.
Então, essas pessoas, a enzima lactase está nelas, está no organismo, e a enzima faz essa quebra e o corpo digere a glicose e a galactose, beleza, segue a vida. As pessoas que não têm a lactase não conseguem fazer essa digestão, por isso que a gente passa mal. E o que os produtos para dietas com restrição de lactose fazem? Eles já quebram essa lactose antes. Então, ali no produto, como é obrigatório que tenha uma certa quantidade de lactose, porque não pode ser sem lactose naturalmente, então vai ter que ter galactose, porque na quebra vai resultar galactose. Tem muitos produtos que colocam a quantidade de glicose também na tabela nutricional. Pode pôr, mas não é obrigatório. O obrigatório mesmo é que tenha a quantidade de lactose e de galactose nessa tabela nutricional. Então, ela precisa ser a porção de 100 gramas ou 100 ml, não vai ter medida caseira e ainda por cima tem que ter obrigatoriamente a quantidade de lactose e de galactose na tabela nutricional embaixo dos carboidratos. Então, isso é obrigatório, gente. Isso não tem exceção, isso não tem mais, o produto. Não, sempre assim, tá? Quando a gente fala do isento de lactose também, a gente tem que considerar o produto pronto para o consumo, certo? Então, se o seu produto envolver um preparo, por exemplo, quando eu vendo leite UHT, ninguém precisa preparar. Você abre ali a caixinha do leite e bebe, ele tá pronto para o consumo. Ele já vem pronto para o consumo. Agora, quando a pessoa precisa fazer alguma coisa, como é o caso da mistura de bolo lá, se o seu produto isento para dietas com restrição de lactose precisar de algum preparo, você vai ter que declarar a tabela nutricional dele por 100 gramas ou ml dele tal qual exposto à venda e também por 100 gramas ou 100 ml dele pronto para o consumo. Então, você vai ter que ter 2 tabelas nutricionais, se for esse o caso. Então, vamos supor lá que eu tô vendendo a minha pré-mistura de pão de queijo 0 lactose, com queijo 0 lactose. E aí eu falo que na hora do preparo eu tenho que pôr, o consumidor tem que pôr água, ovo, sei lá o que vai no pão de queijo, gente. Água, ovo, manteiga, sal, sei lá. Aí eu vou ter que fazer uma tabela nutricional para 100 gramas da minha pré-mistura e também para 100 gramas do pão de queijo pronto. Então, sim, tem que ter esse trabalhinho aí. Mas é esse o caso. Gente, acho que era isso que eu queria falar. 1 hora certinho de live. 53 minutos. A Karine falou, você explica muito bem, parabéns. Obrigada, Karine. Eu me esforço, porque eu sei que é difícil, ao mesmo tempo que eu falo que são coisas diferentes, que a gente tem que tratar como legislações diferentes, informações diferentes, eu fico toda hora aqui falando lactose, 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 lactose. Então parece a mesma coisa, mas não é, gente. Então, assim, estudem a RDC 136 separado da RDC 135 e entendam todas as diferenças, porque é realmente como se fossem 2 informações que não tivessem nada a ver. Apesar de elas serem direcionadas para o mesmo público e tratarem do mesmo assunto, que é a lactose, elas são tratadas de formas diferentes, elas são informações diferentes, elas vão acontecer em momentos diferentes, tá? E lembre-se sempre, regrinha de ouro, 2 regrinhas de ouro. Primeiro, produtos que não tenham lactose naturalmente nunca vão fazer alegação nenhuma sobre isso. Se o seu produto não tem lactose naturalmente, ou ele tem um pouquinho, mas não chega ali nos 100 miligramas para usar o contém lactose, não falem nada sobre isso. Não falem nada. E segunda regrinha de ouro, escrever não contém lactose em caixa alto, negrito, depois da lista de ingredientes, nunca vai ser uma opção, tá? Essa alegação não existe. A gente acabou de ver aqui
vários critérios que a gente precisa cumprir quando um produto é realmente para dietas com restrição de lactose. Então a gente tem que se preocupar com a denominação de venda dele, que vai ter alteração. A gente tem que se preocupar com a tabela nutricional dele, que vai ter alteração. E a gente viu que essa alegação de sem lactose, não contém lactose, tem que estar perto da denominação de venda. Ou seja, ela vai estar sempre no painel principal, onde é o lugar da denominação de venda. Então, nunca vai estar depois da lista de ingredientes, gente. O que fica lá obrigatoriamente é a declaração de alergênicos e a declaração de contém lactose. Só é isso que tem que estar depois da lista de ingredientes. Se eu quiser, posso falar sobre glúten ali também? Se você quiser, sim, mas só se você quiser, não é obrigatório. Agora, o não contém lactose nunca vai estar ali. Guardem isso. Nunca vai estar ali, tá? A Regi falou, se for chocolate barrinha de 20 gramas sem lactose, você tá falando por causa da tabela nutricional? Por 100 gramas, sem medida caseira, com o valor de lactose e galactose na tabela nutricional. Aí, se você quiser fazer uma tabela nutricional também com a quantidade por 20 gramas, você pode, mas a por 100 gramas tem que estar ali obrigatoriamente, a outra é opcional. A Clara falou, isso que eu queria dizer, me expressei errado, cheguei só depois, são muitos detalhes que confundem até na hora de explicar. É, Clara, eu sei, pra mim é um pouco difícil explicar. Na verdade não é difícil explicar, é que eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo passar. Mas, gente, sério, leiam as legislações na íntegra, não vai pulando, não quero saber o âmbito de aplicação, quero saber lá como funciona. Leiam na íntegra, leiam todos os pontos da legislação. Estudem a legislação RDC 135 e RDC 136 de forma separada, como se fossem informações completamente diferentes, como se elas nem estivessem tratando do mesmo assunto, porque senão vocês vão se confundir. Vocês precisam ter muito claro na cabeça as principais diferenças entre uma e outra. Às vezes você não vai lembrar exatamente qual era a quantidade disso, qual era a quantidade daquilo, mas você vai saber onde procurar na hora. Mas você tem que ter muito certo na sua cabeça o que pode ser um produto isento de lactose, o que pode ser um produto com baixo teor de lactose, que ele vai ter que cumprir uma série de critérios e que o contém lactose só é em um certo caso, que o não contém lactose nunca vai estar depois da lista de ingredientes. Então, essas informações têm que estar na cabeça, essas informações a gente tem que ter aqui. Renata falou, vou estudar a legislação. É isso, Renata, tem que estudar. Ó, o Instagram já começou a contar aqui. A Camila falou, produtos lácteos não necessariamente precisa ter a enzima lactase, certo? Por exemplo, queijos maturados mais de 60 dias, a lactose é naturalmente consumida. Sim, e aí ele não é um produto para dietas com restrição de lactose. Ele é só um produto que naturalmente não tem lactose, que foi o que a gente falou toda a hora aqui. Outra dica, gente, porque eu preciso desligar já. Vejam o documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre essas legislações de lactose. Muitas dessas dúvidas estão lá e aí eles explicam e, tipo, se a Anvisa explicou, a gente só acata, certo? Então, eles, inclusive, Camila, usam esse exemplo dos queijos maturados. Queijos maturados não podem ser isentos de lactose. Eles não são para dietas com restrição de lactose, justamente porque eles não foram formulados para isso. Eles são naturalmente baixos em lactose. Então, a gente não faz alegação nenhuma, certo? Gente, é isso. Beijo. O documento de perguntas e respostas da Anvisa está também na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá bom? Beijão, gente. Boa segunda, boa noite.